E aí, pessoal, o que está por trás da entrevista do técnico Renato Portaluppi? Profissionalização no futebol. O Grêmio caminha para o lado certo ou para o lado errado? Renato é o nome, mais uma vez? Vamos falar desse conceito? O Grêmio está no centro de uma discussão que é muito maior do que a gente imagina. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, Viva Mais Vida. Olha que beleza, o tênis do Viva Mais Vida. Esse é o New Sport, mas você pode comprar no link que está na descrição muitos e muitos tênis para o seu conforto, para sair de noite e, claro, para fazer o seu exercício. E tudo isso sem machucar o seu bolso. Entre agora na descrição e conheça todas as ofertas do Viva Mais Vida. Você vai gostar. Eu só uso Viva Mais Vida. Todos. Para ir trabalhar, para sair e, claro, para fazer o meu exercício. Viva Mais Vida. Conheça, você não vai se arrepender. Gente, certa vez nós idealizávamos que o Grêmio tivesse uma espécie de Alex Ferguson com o Renato Portaluppi. Alex Ferguson foi um treinador famosíssimo do Manchester United que por 22 anos comandou aquela equipe. Montou uma era. E todo o processo do futebol era baseado na figura do treinador, que era uma espécie de manager. Só que ele tinha todas as responsabilidades. E o clube, naquele período, foi muito vitorioso. Depois dele, inclusive, aquele clube nunca mais conseguiu ser, mesmo com injeção de grana atrás de grana. E, de alguma maneira, o Grêmio está vivendo essa dificuldade. O Grêmio está discutindo essa dificuldade. Por quê? O Grêmio, nos últimos 10 anos, teve a figura centralizadora de Renato Portaluppi, mas não entregou, de fato, para Renato Portaluppi esse conceito. O Renato, mesmo comandando, se posiciona, muitas vezes, ainda como simples treinador. A coletiva dele indicou, por exemplo, um contraponto ao que disse o Antônio Brum, que falava em um reforço, e o Renato disse que o Grêmio procura 4. E eu não quero aqui colocar nenhuma discussão, o Renato foi... Não, é o contrário disso. Aqui não tem um tom de crítica para ninguém. É apenas uma linha de discussão. O Grêmio, que fala tanto em profissionalização, quer a profissionalização de fato? Quer entregar a Renato isso ou briga com essa verdade? Porque o Grêmio, neste momento, faz isso, mas não admite que faz. E nem entrega a Renato a responsabilidade total por isso. E aí a gente vive uma loucura. Quando o Grêmio ganha, o mérito é do trabalho do treinador. Quando o Grêmio não ganha, o problema está nos dirigentes. Porque o Grêmio não assume a sua figura de entregar o protagonismo e o profissionalismo aos profissionais, no caso, ao Renato como comando de toda a estrutura e, a partir do Renato, todo o guarda-chuva, inclusive o Luiz Wagner. O Grêmio coloca no colo do Brum a culpa e a dificuldade. No colo do presidente Alberto Guerra também. Só que, na prática, nós sabemos que o Renato pega o telefone e fica 5 horas em reunião. Quem faz isso? Os executivos. O Renato é muito mais do que um treinador. E eu não tenho nenhum problema com isso, desde que o Grêmio coloque isso, de fato, em todo o contexto dele. O Grêmio precisa assumir isso. Gente, o futebol do Grêmio é comandado por Renato Portaluppi. O torcedor sabe que contratação é com ele, o orçamento ele vai seguir, porque ele vai ter um executivo exatamente para isso, e o Grêmio entrega para Renato, então, a figura de um manager. Criando uma casca muito diferente e também a responsabilidade deste trabalho. Agora, o Grêmio hoje briga contra isso. O Grêmio se incomoda quando se diz que o comando é do Renato.
O Grêmio se incomoda. E eu não estou falando aqui o presidente, não é ninguém, não é uma crítica. É uma constatação. É uma análise. É uma análise. E isso é preciso que a gente coloque, que a gente posicione, que a gente entenda, que a gente veja. O Grêmio precisa assumir hoje, de fato, o tamanho de Renato dentro dessa estrutura e entregar isso para ele. Que isso tem bônus e ônus. Tem, como tudo. Mas precisa. A profissionalização do Grêmio, que ela é repartida ainda, ela precisa ser, de fato, assumida. Assumida. Esse é um problema conceitual do Grêmio. O Grêmio discute isso internamente. E eu falo o Grêmio, inclusive, com a participação dos torcedores. Porque muitos torcedores acham um absurdo entregar para o Renato. E outros dizem, entreguem para o Renato porque ele sabe mais que os outros. E isso também gera conflito. Eu, por exemplo, durante muito tempo eu disse, inclusive quando eu trabalhei com o Renato é tão grande junto ao torcedor que não tem problema de entregar isso para ele. Desde que tu assuma isso. Porque assim, hoje, por exemplo, já existe uma crítica voraz ao Antônio Brum e ao Alberto Guerra, porque o Grêmio não contratou. Agora, com a entrada do Renato, o Grêmio vai contratar. E aí vai se dizer o seguinte, por que não contratou antes? E eu vou dizer como é a prática. Só vai contratar porque o presidente quer. Porque senão não vai contratar. Quem assina na esquerda é o presidente. Então não é o Renato que vai contratar. Então essa lógica é maluca. Só que isso está gerando uma divisão do clube que não ajuda ninguém. Eu acho que cada vez mais o Grêmio pode trabalhar. E o Grêmio sempre se deu bem tá fazendo isso. O Filipão foi um treinador de muito comando. Claro que ele tinha um gênio do lado dele, que era o Cacalo. Mas ele também foi assim. Em outros momentos da história, o Foguinho foi assim, lá atrás. Não tem problema. Mas é preciso assumir. O Grêmio vive hoje uma crise de identidade. Claramente. O Grêmio vive isso. E isso não é bom para ninguém. Principalmente para a relação do futuro do clube. O Grêmio não pode entrar numa linha de antipatia entre nós. E nós estamos entrando. Estamos numa linha de discussão terrível. Terrível. E isso não ajuda ninguém. Ninguém. Está todo mundo conflituoso com relação a isso. Então, vamos entender e principalmente pensar. Quem sabe o Grêmio de fato entrega isso e não fica desgastando pessoas todo o tempo, toda hora. É preciso pensar nisso. O que você quer? O Renato Manager, assumindo ônus e bônus, ou o Renato treinador, que parece não comandar tudo, mas comanda tudo. E aí divide os problemas. Quando dá errado, cai no colo do presidente. Quando dá certo, cai no colo do Renato. O que você quer? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.